Saudações, Computer Boys and Girls, aqui William Moore do Império des Dark, e eu venho discutir qual seria o melhor livro de anatomia publicado no Brasil. Vamos lá, essa pergunta é complexa, me fazem essa pergunta. Eu vou falar isso porque eu recebi este livro aqui da editora Olhares, obrigado demais pessoal da Olhares, do Michel Lauricella, Anatomia Artística Antologia. Eu vou falar desse livro e vou comentar coisas sobre livro de anatomia. Para começar, falar o seguinte, eu já falei sobre esse livro alguns anos atrás aqui no canal no YouTube, estou retomando. Vou falar o seguinte, que é na verdade sobre o outro, o menor dele. Falar o seguinte, quando me perguntam qual é o melhor livro de anatomia, primeiro a gente tem que entender que existem pelo menos 3 tipos de livro de anatomia. E o que é? Como é? Você tem um livro de anatomia igual escrita. Você tem um livro de anatomia, que é o livro de anatomia, que seria similar a um dicionário. Seria um livro de anatomia bem direcionando, mostrando como é o corpo e não te ensinando a desenhar. Sabe? Eu vou mostrar aqui para vocês vão entender. Por exemplo, eu tenho esse daqui, Classic Human Anatomy, da Valerie Winslow. E o que esse livro tem? Ele é uma descrição de como é o formato dos ossos, onde eles se inserem, onde os músculos se inserem, como é a conexão entre músculos e ossos. Aqui, ó, vou mostrar aqui, pegar uma página bem representativa. Aqui, ó, por exemplo. Tá vendo, ó? Esse tipo de livro, da Valerie Winslow, que talvez seja, nessa categoria de livro seja o melhor, é um livro que ele não vai te ensinar a desenhar. Ele vai mostrar exatamente o formato de ossos, músculos, partes do corpo e um pouquinho de movimento. Ela tem um outro livro, The Body in Motion, alguma coisa assim, da Valerie Winslow, mas esse daqui é o superior, esse daqui é o melhor dela. Então, esse livro aqui é para quem tiver bem avançado e quer desenhar o corpo, quer ter como se fosse um dicionário, uma gramática, uma referência de como o corpo é. O mais direto e científico possível. Mas tem que ser de desenho. Porque você pega uns livros de anatomia que é de médico, não tem a mesma... o mesmo detalhamento. Ele é diferente, né? Porque a gente precisa da forma. A gente precisa as partes internas das células, do estômago, esôfago, glândulas. A gente precisa da forma externa para a gente poder desenhar os formatos. Então, esse daqui é um tipo de livro. Então, o primeiro livro seria um livro de, vamos chamar, dicionário de músculos e ossos. Aí você tem um segundo tipo de livro, que é movimento, que é simplificação e movimento. E aí aqui você já vai ter o livro do Lauricella, que ele, apesar dele descrever músculos e ossos, ele tem muito aqui, ó, uma estilização. Olha lá, tá vendo que ele faz alguma coisa estilizada ali, ó? Ele faz um cubo no lugar do quadril para você entender uma simplificação. Olha lá, ó, esquemas. Esse ele faz esquemas. Não quer dizer que o da Valerie Winslow não faz, mas esse é o forte do livro do Lauricella. Seria o como desenhar. Seria o verdadeiro como desenhar isso daqui. Então, você tem o tipo de dicionário, você tem o como desenhar. E o terceiro tipo seria o livro de anatomia, que é uma referência do artista, que às vezes nem é um livro de anatomia. Por exemplo, tem muitos artistas que eu indico, que eu falo, estuda esse cara, porque você precisa pegar o estilo dele. Não é exatamente... É como você estudar um escritor para você entender o estilo daquele escritor. E nesse caso, o Lauricella também se encaixa nisso. Mas, por exemplo, aqui eu não teria nenhum desse estilo aqui. Pensar aqui. O Drawn to Life. O Drawn to Life tá ali na estante, do Walt Stanfield. Ele não vai exatamente te ensinar músculo, não vai te ensinar osso, mas você vai entender o raciocínio dele. Né? Então vou pegar ali. Aqui, ó. Esse é o Drawn to Life. Ele não vai te ensinar músculo, não vai te ensinar... mas ele vai te ensinar a observar, a simplificar de maneira... Ó. Olha lá. Tá vendo esses desenhos? Esse daqui é um tipo de livro obrigatório. Vou mostrar aqui.
Tem um aqui que é maravilhoso nessa pegada, que é o Drawing Lessons from the Great Masters. Isso daqui é obra-prima. Mas ele não vai te ensinar, no fundo, a desenhar nada. Você já tem que estar desenhando, ou não. Ele vai te ensinar a pensar. Aqui, ó. Esse é o tipo de livro do... Olha lá. Ele não está te ensinando a fazer esse corpo. Ele vai... Tem um texto do lado, olha lá. Tem um texto, tem uma imagem de um grande clássico do desenho, e ele vai descrever e você vai aprender a olhar, aprender a pensar. Obrigatório. Entendeu? Três tipos de livros. Um que é mais técnico, restrito, dicionário de músculos e ossos. Um que é um passo a passo, que nem o do Lauricella. E um que é um para pensar. Não é exatamente para você copiar, é para pensar. É como copiar um estilo de um pintor, de um desenhista, de um escritor. Tá? Bora lá. No Brasil... Muitos desses daqui não são impressos no Brasil. No Brasil, eu acho que o Lauricella, com certeza, é o melhor. A Olhares já lançou, a editora, ele já foi lançado aqui, antes era GG, né? Esse é Anatomia Artística que eu comprei décadas atrás, quando eu comecei a dar aula de desenho, uma década atrás pelo menos. Esse daqui, que eu gosto demais, indico demais, uma das graças do Lauricella é... Os esquemas dele são bons, didáticos e... Aqui, eu já desenhei tanto em cima, é bom que mandaram outro aqui. Eu já desenhei tanto em cima, ó. Em azul é o meu desenho, tá vendo? Eu pego e desenho em cima para estudar. Anoto, tem que anotar, não pode. Pegou um livro desse, você tem que anotar. Pode ser do lado, não quiser anotar no próprio livro. Então, ele faz uns esquemas muito, muito bons. Ó, são sensacionais os esquemas do Lauricella. São uma simplificação e ele tem um traço que é o que ele chama de anatomia artística. Ele tem um traço muito solto. Pra gente que é artista, às vezes a gente precisa desse traço solto. Um livro como o da Valerie Winsor também é um pouco solto, mas às vezes um livro de anatomia ele tem um traço um pouco mais duro. E apesar de solto, é fácil de entender o traço dele. Por exemplo, se você pegar o Bridgman, que também tem em português algumas coisas do Bridgman, né? É que o Bridgman ele não escreveu o livro, eles pegaram, compilaram as coisas dele, né? O Bridgman é dificílimo. É para quem já desenha muito que vai entender a simplificação do Bridgman. Aqui, ó. É bom o Bridgman? Ele é bom, mas a simplificação dele é dura. É uma simplificação avançada. Às vezes a pessoa não entende. E o texto dele é péssimo, né? É duríssimo, lá, ó. O Lauricella tem uma simplificação mais a ver com o nosso, vamos dizer, com um público comum, um público não especialista. Então é fácil você começar um livro de anatomia pelos livros do Lauricella. Originalmente tinha esse livro aqui, Anatomia Artística. Depois, a Olhares, editor Olhares, fez uma coleçãozinha que eu tenho todos aqui, ó. Do 1 ao 8, 9. Deixa eu ver. Acho que Animais é o 9. Fez uma coleçãozinha em que ele vai abordando, ó, mãos e pés, pequenos, são os livros menores, animais, mamíferos, Anatomia Artística 2, como desenhar o humano de maneira esquemática, 3, esqueleto e marcadores ósseos, tá? São vários aqui, 5, articulações e funções musculares. Eles quebraram o que tinha no Anatomia Artística total e fizeram capítulos trazendo desenhos novos, em cada um do Lauricella. Aliás, Lauricella fala isso, Lauricella estava com curso gravado, caro, no site do Drawing America, onde eu já dei curso também. Abraço, Simon, do Drawing America, pessoal de Manhattan, aí, abraço, nunca fui lá. Will Weston, tive muita aula com o Will. É isso. Aqui, ó, aí você tem o Anatomia Artística 4, gordura e dobras de pele. O 7, corpos musculosos. E o 8, dobras de roupa. Sinceramente, esses livros são legais? São, mas assim, você tem que estar muito na pegada. Eu não acho que eles são obrigatórios, são essenciais, quanto o primeiro, o Anatomia Artística, porque grande parte do que está nos outros livros já está aqui. Já está aqui, ali tem um ou outro desenho a mais. Os que são mais diferentes do que está aqui, vamos dizer, o que trazem coisas, acrescentam mais, se você for comprar os pequenininhos, além desse daqui, né? Eu ainda não cheguei no novo, né? Vou falar. Eu acho que é o Anatomia 8, de roupas. O
4, dobras, gordura e dobras, esse eu achei muito bom. Muito bom. Então, além do anatomia artística, esse daqui. O de corpos musculosos também. Os outros eu achei articulações e funções musculares, esqueleto, esquemas. E o animais, que não tinha no outro, né? Animais também, que é um diferente. Assim, no geral, entendeu? Tirando esses, o animais, o dobras de pele e o roupas, quase tudo você já encontrava nesse. Então esse eu sempre falei para os alunos, pega esse daqui que é importante. Mas agora chegou um momento revolucionário, que eu não vou mais indicar. Não vou mais indicar Anatomia Artística do Michel Lauricella. Vou indicar, não só porque me mandaram, editor Olhado, mas é sincero, vou indicar Anatomia Artística Antologia. Porque ele aqui, ele compila. Ele é bem compilado, traz coisas que estão nos outras coisas que não estão, mas ele é um ótimo resumo e o tamanho maravilhoso. Obrigado por fazerem grande, né? Obrigado, tenho que elogiar. Ó, ótimo resumo, tem de tudo, tá bem explicadinho. Tem coisa que não tinha nos outros, assim, mais de gordura, não tinha tanto sobre gordura, dobras e gordura. Então, eu folhei aqui e eu gostei muito, eu achei... Só acho que ele não vai ter roupa, que tem nessa coleçãozinha pequena, e animais. Mas tem músculos, talvez ali o que eu falei dos musculosos, né? Mas ó, tá muito bem resolvido. Mesmo para quem tem o Anatomia Artística 1, eu indico esse daqui. Mas se você vai começar, pega por ele. Pega por ele, sim. Eu achei ótimo, ótimo. E o tamanho ótimo, você vê os desenhos grandes, tá? Adorei. Agora. Tá bom, Olhares? Beijo. Amo vocês, pessoal da Olhares. Em breve vou fazer alguma coisa com Olhares. Não, tô indicando sincero, eles não me pagaram pra indicar. Tô indicando que eu gosto, tá? Vou falar o seguinte. Saindo do que tem no Brasil, o que eu acho bom, se você for sair do Brasil, tá? Eu acho que isso daqui, pra pensar, se você quer avançado, isso daqui é muito bom. Você vai ter que refletir, vai ter que pensar. Não é fácil, tem que pensar isso daqui. Mas é bom. Esse daqui, Classic Human Anatomy, como eu disse, para inserção de músculo e ossos, que parece que é pouco, mas tem uma hora que você começa, se você ficar avançado, tem uma hora que você começa a se questionar onde exatamente insere o músculo, você vai querer isso daqui para perguntar, para ir atrás. E o que eu acho melhor de todos, cadê aqui onde eu coloquei? Se eu tivesse que indicar um que é o melhor de todos, esse eu acho superior ao Lauricella. Desculpa, Lauricella. É que não existe no Brasil. Olhares, traga esse cara pro Brasil. Cadê? Onde eu coloquei o livro? Deixa eu ver, tá ali. Ué, cadê? Eu trouxe aqui. Drawn to Life. Eu me engoli o livro. Pera, hein? É esse daqui, ó. Gottfried Bumis, Life Drawing, do Gottfried Bumis, Complete Life Drawing. Tem várias edições, tipos de edições, né? Tem essa daqui, tem um outro que... O Bumis era um alemão, e que também compilaram as ideias dele, assim. E assim, ele vai um pouco na pegada do Bridgman, ele vai um pouco na pegada do um cara que eu gosto muito, Michael Hampton, gosto muito também. Agora eu não sei se tá em português, acho que não existe também em português. Mas assim, o legal do Bumis, olha esses desenhos ali, é que ele começa do mais básico das proporções e dos esquemas. Mais básico. O Lauricella também. Mas assim, pra mim o Bumis, eu uso demais o Bumis. Eu acho as brincadeiras que ele faz de proporção de desenho ainda mais intrigantes. Olha isso aqui, olha esses esquemas aqui do Bumis. O Bumis fez este livro aqui maravilhoso, que saiu em inglês, né? Esse compilado é um compilado em inglês. E o Drawing Animals do Bumis também.
Tem gente que prefere o Michael Hamilton, tá? Não tem problema, se for uma pessoa do Hamilton, pode ser eu sou do Bumes, tá? E uma das coisas que faz o Bumes, eu vou dizer, pra quem é professor, vocês vão entender. O que acontece com o Bumes é que você vê uma pessoa, ao contrário do Bridgman, ao contrário do Procol, ao contrário de muitos aí, você consegue perceber que ele é um cara que deu aula pra quem não sabia nada. É isso que é impressionante do Bumes. Você vê o raciocínio dele, ele tem que começar do zero, do um. E eu que dou aula muitas vezes pra quem tá começando muito do básico. Você fala, mano, eu não consigo chegar no Loomis, eu não consigo chegar no Bridgman se eu não partir do mais simples, da estrutura mais básica, do raciocínio mais abrangente. E o Bumes, você vai encontrar isso. Você encontra esse raciocínio, você encontra como explicar. Tem um daqui do Bumes, você vai entender aqui, ó. Tem um aqui, alguns desenhos do Bumes, você fala, nossa, era esse desenho que eu preciso mostrar pro aluno, que ele não tá entendendo. Cadê? Um do crânio. Tem vários, né? Vamos ver. Aqui, ele tem uns esqueminhas. Aqui, ó, esse esqueminha que o Bridgman faz também, mas olha, esse esqueminha do quadril. Tá vendo esse esqueminha aqui do quadril? Olha lá. É estilizado. Eu já vi o Proco reclamando, mas é mentira. O Proco gosta disso. Tá vendo esse esqueminha? Quando você vai ensinar, o aluno tá perdido com a. Porque é complexo os ossos, né? Principalmente o quadril. E aí você pega o Bumes, você fala, vou te explicar pelo Bumes. E aí ele entende. A simplificação do Bumes é absurda. Você entende na simplificação do Bumes. Quer dizer que você não vai entender, só voltando para olhares, você não vai entender do Lauricella? Não, você vai entender. Você vai entender também. São ótimos, cada um uma abordagem. Mas assim, minha maior inspiração é o Bumes. Eu uso Lauricella, uso Hampton, uso Loomis, menos uso Loomis. Eu gosto, mas eu acho que ele é muito datado, ele é muito marcado pela época dele. Funciona, mas funciona num estilo específico. Burn, Hogarth, eu adoro, mas também funciona no estilo específico. Tem muito aluno que não gosta do Burn. Depois a gente fala do Burn. O Bumes é a minha inspiração. Eu quero dar aula como o Bumes dava aula. Meu sonho era ter tido aula com o Bumes. Eu olho o Bumes e falo, cara, entendo o raciocínio desse maluco. Então, é isso, Computer Boys and Girls. O que vocês acharam? Me falem aí. Vou deixar aqui o link para quem quiser comprar o livro da Olhares. E é isso. Beijo do Império des Dark para vocês.